Você já pensou em cortar aquele cafezinho que já parece rotina, que é imprescindível no seu dia para você conseguir aguentar aquela rotina maçante de NPC que você vive? Calma! Já pode colocar essa faca no lugar de volta na gaveta. A gente não vai falar pra você cortar ele. Primeiro de tudo, a gente vai falar o que a gente acha que mais prejudica para uma pessoa na construção de um patrimônio e o que funciona mais ou menos para cada pessoa. O que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Talvez o que funciona pra gente pode não funcionar pra você. Por exemplo, é uma coisa que a gente faz todo mês que a gente não abre mão e que talvez para outras pessoas seja um gasto supérfluo, desnecessário. Todo mês a gente vai no cinema, é um combo de pipoca, assiste um filme, um milkshake e gasta e volta de Uber. Talvez para a maioria das pessoas seja um gasto desnecessário, mas pra gente é muito importante, porque é uma rotina muito importante pro nosso dia a dia. A gente vai pelo menos umas 2 vezes por mês, né? Todo mundo tem aquele gasto essencial que para você é imprescindível, que querendo ou não, o nosso mês muitas vezes é muito cansativo, e sempre tem aquela coisinha que ajuda a gente a seguir o próximo passo e que algumas pessoas tomar aquele cafezinho super faturado no começo do dia é essencial e vai conseguir fazer a pessoa seguir em frente. A regra não é a mesma para todo mundo. Caso você fique puto e discorde com alguma coisa que a gente falou no vídeo, coloca aí no comentário o que você acha que é importante para você e o que você acha que dá para cortar. Bom, agora começando de fato, para quem não conhece a gente, é o primeiro vídeo que você vê, a gente basicamente são dois CLTs que estão lutando aí para conseguir viver de renda passiva no futuro e que todo mês a gente vai mostrando um pouco os pensamentos dos nossos ideais para a gente conseguir de fato conseguir esse objetivo no futuro. E agora a gente vai falar um pouco sobre os nossos gastos que a gente decidiu cortar para poder investir mais todo mês e assim, consequentemente, melhorar a aceleração do nosso patrimônio, né? A gente separou em 7 partes, não necessariamente do mais importante para o mais relevante. Dos gastos que a gente vendo na nossa planilha, a gente visualizou que era o que mais estava impedindo a gente de construir patrimônio e que a gente ou cortou 100% ou diminuiu razoavelmente. Bom, o primeiro tópico do vídeo são as assinaturas. Quando a gente começou a planilhar tudo, a gente percebeu uma coisa um pouco estranha. A gente basicamente não acompanhava nada do que a gente fazia, né, de assinatura. A gente começou a perceber que a gente tinha assinatura que a gente tinha há 2 anos atrás que a gente nem lembrava. Era assinatura de vídeo de bagulho pra dormir, de bagulho pra estudar, de bagulho que eu usei pra fazer uma prova da faculdade que eu nunca mais usei na vida. E a gente percebeu que no total, basicamente uns 300 a 400 reais por mês de assinatura e 80% a gente simplesmente não usava. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Netflix. Tinha horas, a nossa rotina era, agora que a gente se formou, tá um pouco mais suave. Mas a gente ficou com 4 anos, basicamente, trabalhando e estudando. Então, teve um momento em que a gente ficou 6 meses, por exemplo, sem assistir nada na Netflix. Então, a gente praticamente estava fazendo doação ali pro dono da Netflix e a gente não estava usando porque, de fato, a gente não estava assistindo nada. Assim, a gente não tá falando que você precisa cancelar a Netflix para sempre, para simplesmente ficar assim o dia inteiro no tédio. Basicamente, o que a gente faz hoje? A gente, quando tem uma série que a gente quer muito assistir ou algum filme que a gente tem interesse, a gente vai lá, assina a Netflix por basicamente 1 ou 2 meses, assiste tudo que a gente tem interesse, e depois, se a gente não tiver mais nada para assistir, a gente vai lá, cancela, e quando voltar a lançar algum filme ou série que a gente tem interesse, a gente vai lá e assina de novo. E assim a gente faz com todas as nossas séries de streaming, seja Netflix, HBO ou Prime Video. Às vezes pode parecer inofensivo a gente deixar lá o plano de streaming debitando todo mês, porque R$ 10 realmente pode não fazer muita diferença. Só que quando você vai calcular e coloca no anual, faz muita diferença. A gente fez os nossos cálculos e basicamente dos aplicativos ali que a gente não usava e usava, a gente calculou por 12. E teve ano que a gente simplesmente perdeu R$ 800, que poderia simplesmente reverter no aporte e conseguir construir mais patrimônio, mas simplesmente foi em vão. Então a gente não está falando para você não ter nenhuma assinatura. Basicamente a gente está falando para você ter uma assinatura consciente, você saber com o que você está gastando, não simplesmente ficar no passivo lá, torrando todo mês o dinheiro, né? Já olhou pro seu guarda-roupa? Quantas roupas você tem ali mais ou menos? É bastante, né? Agora você me fala quantas dessas roupas no seu guarda-roupa que você utiliza de fato. É sempre umas 5 ou 6 ali que você sempre utiliza, né? Aquela roupa que você vê na promoção, que você achou linda, que você jurou que ia usar pra caramba e você no final acabou utilizando 2, 3 vezes e ficou jogada ali no guarda-roupa. E você simplesmente deixa ela ali porque, numa hora eu vou usar e nunca acaba usando. Assim, a gente nunca foi muito de gastar em roupa. Não era algo que a gente comprava todo mês ou toda semana, né? Mas quando a gente começou a investir de fato, a gente basicamente deu uma olhada no nosso guarda-roupa
e mesmo assim ainda tinha muita roupa que a gente não utilizava, ou seja, a gente ainda gastava mais do que é necessário, né? Hoje em dia, a gente basicamente compra roupa quando é necessário, umas 3 ou 6 vezes por ano, né? E assim, graças a Deus a gente nunca deu muita importância para a roupa de marca, o que vestia a gente, ficava bom a gente comprava e usava e ficava satisfeito. O que eu via muita gente ter uma relação com roupa que eu achava sempre bizarro e que para mim nunca normalizei, é a pessoa simplesmente, por causa de marca, gastar 200, 300 reais ou mais numa roupa que às vezes te serviria e te cairia tão bem quanto uma roupa que não tem marca e ficaria bom em você de qualquer forma. Eu lembro um caso até hoje muito bizarro, que eu estava na faculdade, tinha um colega meu que estava desempregado há mais ou menos uns 6 meses, né? Eu lembro que quando ele foi empregado, ele conseguiu um salário de estagiário para ganhar uns R$ 1.500. E depois de 2 meses trabalhando, ele chegou para mim na faculdade e falou: Ô, se liga esse tênis aqui que eu quero comprar, R$ 1.000 o tênis. Ele basicamente ia parcelar em 6 vezes, não sabe se ia ser efetivado de fato, se ia continuar trabalhando, se ia conseguir manter esse dinheiro. Basicamente, a prioridade dele seria gastar R$ 1.000 no tênis, sendo que ele é um estagiário fudido. Para mim, isso não faz o menor sentido. E, gente, tênis, muitas das vezes a pessoa nem repara. Então, às vezes você acha que vai tá arrasando e muitas vezes o tênis ele só é especial para você. Para as outras pessoas, as pessoas normalmente nem ligam. Assim, se você já ganhou uma quantidade razoável de dinheiro por mês, se você já ganhou lá seus 10, 15 mil reais, tudo bem você gastar num tênis de marca, um tênis que você gosta, mas você não tem nenhum básico ainda, você torrar todo o seu dinheiro em tênis, eu acho bizarro. É uma coisa que a gente nunca vai normalizar de fato. Talvez esse seja um dos temas mais delicados de você cortar dos seus gastos do mês, né? Mas eu acredito que fazendo de uma forma inteligente fique saudável para todo mundo. Muita gente acha que esse é um dos gastos mais inofensivos que você tem no mês, né? Porque basicamente é R$ 30 aqui, R$ 40 ali. Mas quando você soma no final do mês, você vê que o estrago é muito grande. Sabe aquela vez que você vai olhar sua fatura e você fala: caralho, da onde surgiu todo esse dinheiro? Eu não gastei tudo isso. Deve ter colado no meu cartão. 800, R$ 900. Cara, basicamente tudo isso às vezes é de delivery. Gente que pede 3 vezes na semana, quando tá com preguiça de cozinhar, naquele final de semana também. E normalmente esse é um gasto que a gente normalmente utiliza quando. Eu mesmo, né? Eu até falei num vídeo desse atrás, que quando eu tinha um dia um pouquinho estressante no trabalho que seja, eu já falava, meu, hoje eu vou pedir um lanche aqui porque eu tô merecendo. Ou, nossa, eu pedi lanche da última vez, agora eu vou pedir um japonês. Vou pedir. Então, assim, acaba virando uma forma de recompensa para você. Você utiliza das duas formas, né? Ou quando você tem um dia estressante, as pessoas teve que lidar com aquele colega seu que é insuportável, falso. Ah, aquele seu chefe que deu uma carcada em você. Você vai ter que dar uma compensada na hora de almoço para conseguir suportar. Então, e também muitas vezes quando você, nossa, hoje eu tive uma promoção, eu me dei muito bem no trabalho, aí você acaba utilizando, não, agora eu tô merecendo e eu vou pedir um lanche para mim também. Então, é um gasto muito fácil de você escalonar e viciar, por exemplo. Cara, eu já vi pessoas que gastam tipo 1.000, R$ 2.000, tudo isso em delivery. Se você for ver no final do ano, se você gastar R$ 2.000 todo mês, são basicamente R$ 16.000 16 mil, R$ 15.000 que você gasta todo ano, que poderia ser cometido em aporte. Imagina você pegar todo esse dinheiro e investir por ano. Só com esse dinheiro você já consegue algum patrimônio legal no futuro. E eu já vi colega meu que literalmente todo dia pedia delivery. E não é aquele marmitex pronto, que é mais ou menos 18, 20 reais, que se você for ver, fica parecido com o gasto ali de uma marmita. Não, a pessoa pedia de uma hamburgueria artesanal que era super faturável, que era mais ou menos 40 reais. E assim, ela tinha o mesmo salário que eu. E eu, economizando, a conta não fechava no final do mês, então assim, ela fazia alguma coisa por fora porque a conta não fecha. Ela conseguia pedir delivery todo santo dia. Assim, todo mundo gosta de pedir delivery, né? A gente também. Mas eu acho que se é um gasto que você tem consciente, você pedir ali uma vez na semana, tipo 4 vezes no mês, eu acho que é viável, é legal. Mas eu acho que gastar 4, 5 vezes por semana já é um pouquinho a mais, né? O Uber ou qualquer outro aplicativo de delivery, não. Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte é muito parecido com o iFood, é um app de conforto. Quando você está com preguiça de trabalhar ou de pegar aquele ônibus lotado que você pega todo dia, que você não consegue nem respirar. Eu vou te falar, esse foi um dos gastos mais difíceis de eu conseguir tirar do meu dia a dia. Porque eu, desde que eu comecei a trabalhar como CLT, pego ônibus lotado de manhã e de noite todo santo dia. Cara, você sabe como que é difícil, né? Você fica de saco cheio. Se dependesse de mim, eu pegava o Uber todo santo dia. Já que a gente não tem carro, infelizmente não é um gasto que a gente pode se dar o luxo de dar, né?
Mas assim, você gastar R$ 30 todo dia para você ir e depois R$ 30 para você voltar, no final do mês o estrago é muito forte. Assim como o iFood, esse é um gasto que as pessoas acham que são inofensivos, mas faz um rombo gigantesco no final do mês. Papo de às vezes 600 mil reais. E às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, ganha R$ 2.000, R$ 3.000, você não pode se dar o luxo. Eu sou a prova viva disso. Gente, no começo ele vem de forma inofensiva, tá? Eu pedia simplesmente um Uber pra voltar, porque eu perdi o último ônibus, eu trabalhava de noite, então parecia normal pra mim. Só que quando você descobre a sensação que você simplesmente chega em 10, 15 minutos de um percurso que normalmente você demoraria 1 hora pra chegar, é uma sensação muito boa. Assim, aí de uma vez por mês, você já começa a partir para 2 vezes. Teve um dia estressante, nossa, acho que eu não vou querer ficar 1 hora no ônibus, eu quero chegar em casa logo. Aí você pede aquela outra vez. Quando você vai ver, você já tá pedindo Uber pra ir pro trabalho. Aí assim vai escalonando. E eu me perguntava por que que eu não conseguia guardar dinheiro no final do mês, porque a conta não fechava. E a minha fatura no mês, ela vinha um rombo gigantesco, e eu fui analisar gasto por gasto, e eu não vou mentir, 60% era Uber. Então, pra mim, especialmente pra mim, tá? Uber ele é mais viciante que iFood. Porque transporte, ainda mais em São Paulo, pra quem trabalha em São Paulo e mora em São Paulo, sabe que é uma coisa muito complicada. Eu, quando pegava o metrô na linha lá às 6 horas da manhã, que era bem agradávelzinho, o pessoal falando alto, o pessoal sem educação, a coisa que eu mais queria era pedir Uber. Só que como eu já tinha fixado e eu sabia que era um gasto que, se você não tomasse cuidado, comeria a sua fatura, a gente começa a ficar muito mais policiado em relação a isso. Mas, que dá vontade de pedir Uber quando você pega aquele metrô lotado na nele lá, dá vontade, viu? Assim, eu acho que você usar de vez em quando para caso de emergência, eu acho que é válido. Por exemplo, tá, beleza. Isso foi um pouco estranho, né? Eu acho que é válido usar de vez em quando. Tá, às vezes, quando você tá saindo do rolê de madrugada, você tem aquele perigo. Às vezes, pra mulher também tá sozinha de noite. Aí eu acho válido, mas eu acho que a gente só não pode usar isso de boleta pra usar toda santa vez, né? E assim, hoje em dia parece muito inviável você separar a balada do Uber, né? Porque é quase que natural hoje em dia, quando a gente sai da balada, a gente já pede Uber automaticamente. Coisa que antigamente não era. Então, gente, antigamente, não sei se vocês lembram, mas não existia Uber. Se a gente precisava ir pra algum lugar ou precisava sair do rolê de madrugada, a gente tinha que dar algum jeito, a gente pegava ônibus, né? Então não é algo que seja extremamente necessário. Não é algo que seja indispensável, a gente consegue ficar sem, né? Gente, vocês não têm noção o quanto que a gente já gastou dinheiro com rolê ruim. Mas rolê muito ruim mesmo, que era muito melhor estar em casa. Se a gente gasta um dinheiro legal com um rolê bom, que valeu a pena, aí tudo certo. Mas gastar 100, R$ 200, até R$ 500 com um rolê merda, aí é foda, né? Muitas vezes você foi chamado de última hora, tava sem nada pra fazer, e você falou, por que não, né? Aqueles três colegas de trabalho que você não fala direito, que você não é muito amigo. Fala assim, por que que pode dar errado, né? Aí a gente pensa, será que não era melhor ficar em casa? Vamos falar de uma situação aqui. Vamos imaginar que você está muito empolgado para ir no rolê, uma coisa que você. Vai aquela pessoa que você gosta, que você já tem um. Vou falar que deixa foda, né? Vai aquela pessoa que você já tá meio apaixonadinha, você já tá empolgado. Já pega ali, já pega um. Já compra uma bebidinha para já fazer uma preparação. Já com esse álcoolzinho no corpo, você já vai fazer o quê? Ó, o tema anterior. Você já pede um pra ir pro rolê, encontrar seus amigos. No rolê, você já pede mais alguma coisinha, pede mais uma Ice, no caso, né? Ele gosta mais de uma Heineken, pra já dar uma aquecida. Já estando com aquela pessoa que você já tá afim, o que que você faz? Pra mim, no meu caso, quando o álcool entra no meu corpo, eu já acho que eu sou Elon Musk. Então, assim, eu já meto um combo pra pessoa já se impressionar. Aí a gente tá ali, o que que acontece? Porra, aquele combo ali não adiantou de nada. Você já começa a ficar meio chato, porque eu, quando eu fico chato, por exemplo, eu fico mais chato ainda, quando eu tenho essa percepção. Aquela pessoa que você pagou o combo não tá muito interessada, às vezes o que acontece? Você vai lá e pega mais um combo. Porra, não adiantou de nada, você já fica de saco cheio do rolê, você já quer sair dali o quanto antes. Às vezes você pega até mais uma bebida ali, gasta com mais uma coisinha, e o que que você faz? Você volta pra casa de Uber, e às vezes você vai de Uber num momento que o Uber tá mais caro, então você acaba pagando R$ 80 ali. Quando você acorda no dia seguinte, que você já tá um pouco mais sóbrio, o que que você faz? Você olha o celular, você vê que você gastou R$ 500 num rolê merda.
que você poderia ter gastado com outra coisa, comprado um livro, comprado um microfone. Agora imagina se você faz isso 4 vezes por semana. Pois é, uma coisa que parece bem inofensiva, acaba destruindo o seu salário e comendo ele por inteiro, praticamente. Cara, e um erro que eu já cometi algumas vezes, eu já vi muito amigo meu cometendo. Cara, a gente chega no rolê todo empolgadão, quer mostrar que é foda, que é não sei o quê. Pô, me dá 150 reais como de uísque. É Red Bull, é Black Label, é Jack Daniels. Pra poder impressionar o pessoal, é aquela gatinha, né? Pô, você tá no rolê já, o uísque tá acabando, você quer pagar de pá, fala assim, porra, irmão, vem mais um combo de uísque aí, vai 300 reais, tá na conta do pai. Aí quando você vê, você não pegou ninguém. Você passou vergonha, passou vexame. No final não valeu a pena, era melhor ter ficado em casa, né? Hoje em dia não quer dizer que eu não saio. Eu saio, mas eu sei o limite. Então, normalmente, quando eu vou, eu já sei o que eu preciso pra me divertir. Então, normalmente, eu pego uma ice, eu pego um gin no máximo e, assim, no máximo 30 reais eu já me divirto. Claro que tem dia que eu quero pedir uma bebida um pouco mais cara e tudo. Mas hoje em dia a gente encontrou uma situação de se divertir e não extrapolar, que nem normalmente já aconteceu muitas vezes. Cara, eu acho que já une o melhor dos dois mundos, né? Assim, eu tenho 26 anos, mas eu passei, eu acho que 2 vexames com bebida, que eu fiquei muito mal, né? Você gasta muito dinheiro e você passa muita vergonha. Cara, eu vou te falar, a ressaca moral no dia seguinte não compensa. Agora que hoje em dia eu só bebo no máximo 2, 3 cervejinhas no rolê, cara, vale muito a pena. Eu fico alegre, eu consigo me divertir e ainda consigo economizar. Antigamente a gente fazia algumas compras que a gente nem sabia que era compra por impulso, mas que hoje em dia a gente vê que era uma total irresponsabilidade. Para mim, hoje é o principal mal para a responsabilidade financeira hoje em dia, para mim, são essas compras por impulso, Aí fudeu. que são essas compras por impulso. Eu vou falar de um exemplo que para mim ficou bem marcante, né, na minha cabeça. Quando eu estava num dia na faculdade, eu tinha duas amigas nesse semestre que, né, ela tava muito chato, normalmente a gente ficava conversando, fazendo outras coisas. Cara, pra mim foi bizarro naquele momento e foi o seguinte, as duas elas não estavam gostando de anotar as coisas no caderno, né, 2024 tudo, acho que elas não estavam nem acostumadas a pegar na caneta. Então elas pensaram, mas excelente ideia, nossa, acho que seria muito melhor, mais divertido, né, a gente anotar as coisas pelo tablet, para estudar vai ser muito melhor. Só que para mim, elas estavam falando no sentido de, para mim, que nem eu falo com meu irmão, nossa, seria muito bom comprar uma coisa, facilitaria muito a nossa vida, né? Só que normalmente fica por isso mesmo. Cara, por Deus, que elas simplesmente não começaram a pesquisar tablet no Google. Uma delas, né? E ela abriu, viu qual que ela gostava mais. Ela não finalizou aquela compra, parceladinho, mas finalizou. Ali eu já tinha ficado horrorizado. Horrorizado mesmo. Aí a outra começou a falar, o que que eu pensei que ela falaria? Não, mas, nossa amiga, chapou, né? Você deu uma forçada ali, né? Nem pensou direito. A única coisa que ela me fala é o seguinte: ai, já que você comprou do roxo, eu vou comprar do rosa. E não pega no mesmo site e não finaliza a compra de novo. Eu lembro que naquele momento eu fiquei toda sem graça. Elas, por incrível que pareça, elas olharam pra mim e esperavam que eu fizesse a mesma coisa, só que eu nunca fui milionário, né? Não, eu lembro que eu dei uma desculpa que eu tava meio sem internet, que eu compraria quando chegasse em casa. Eu lembro que eu não comprei, eu dei umas conversadas, depois conversei o semestre inteiro. Mas pra mim foi o primeiro choque de realidade grande, assim, de que algumas coisas que é normalizada na sociedade, que aconteceu ali na minha frente, que eu simplesmente fiquei horrorizado. Cara, eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tinha algumas colegas do meu grupo, né? Que tinham o hábito de simplesmente, quando eu chegava na aula, para se distrair, elas ficavam vendo blusinha na Shopee, bolsa na Shein, e ficavam vendo preço, e você fala, não, as pessoas ficam só vendo preço. Não, elas simplesmente ficavam fazendo compras durante a aula. Bolsa de 200 reais, de 300 reais, e todo mundo agia ali como se fosse natural. Eu lembro que eu olhava e falava, mano, não é possível que só eu que acho bizarro isso aqui. Tipo, filho, você é estagiária. E muitas colegas minhas falavam de forma natural também que o hábito delas é ficar fazendo, ficar formando carrinho em loja de compra para poder sentir que tá gastando. Cara, se isso não for um hábito compulsivo, eu já não sei o que é. Cara, não tem como isso ser saudável. Claro, em menor escala isso já aconteceu com a gente, por exemplo. Eu já comprei um Kindle
porque me deu ali uns 3 minutos que eu achei que eu era o maior leitor do mundo. Eu sei que eu li 10 páginas de um livro um dia, eu coloquei o Kindle na gaveta e nunca mais vi ele. Então, assim, tá em todos nós. Então, se a gente não tomar cuidado, vai dar uns 5 minutos na gente. Se a gente não tiver a educação financeira básica, a gente vai cometer atrocidades como essa. Então tem que tomar muito cuidado. E assim, no começo, tudo muito difícil, né? Mas eu não tinha nessa escala esse hábito de consumismo, mas eu lembro que eu comprava bastante coisa, né? No começo, tudo muito difícil, mas quando a gente começou a fazer as planilhas e começar a investir dinheiro e economizar de fato, cara, eu lembro que depois de uns 3, 4 meses a chave começou a virar. Hoje em dia, eu simplesmente não tenho necessidade de gastar. Hoje em dia eu vivo com muito pouco, de verdade, eu gasto tipo o mínimo do mínimo. E não, e tipo assim, eu tô bem comigo mesmo, eu sou feliz, tá ligado? Eu não sinto necessidade de gastar. Então, é um hábito que você consegue tirar ao longo do tempo. Cara, às vezes eu entro numa loja, até de coisas que eu gosto, às vezes de videogame e tal, eu vejo uma promoção e já na hora o impulso já vem. Fala, caralho. Aí eu penso, será que eu preciso mesmo disso? Aí você tá na promoção, mas eu preciso mesmo? E mesmo que esteja muito barato mesmo, às vezes está 80% mais barato do que o preço original. Se você não precisa naquele momento, não tem necessidade de comprar. Ah, porque eu posso precisar no futuro e eu vou comprar o preço na promoção agora? De verdade. O famoso Júlio diz, se eu não comprar, o desconto é maior. Então eu coloco isso em prática na minha vida. Cara, eu acho que isso só não vale pra coisas que você usa diariamente no dia a dia, coisas essenciais. Tipo assim, às vezes você vai no mercado, tipo, tem alguma escova de dente na promoção, algum shampoo. Aí sim, eu acho que pra economizar, eu acho válido você comprar uma quantidade boa na promoção. Mas fora isso, eu acho que é pro consumismo mesmo. Não vale a pena. Vale a pena. Bom, esse é o tópico mais sensível da gente, né? A gente joga videogame desde que a gente era muito novo. Eu lembro que a gente ganhou nosso primeiro videogame quando a gente tinha 4 anos. A gente ganhou o PS2. Eu lembro que a gente ganhou dois jogos. Um jogo de corrida. Spoiler, eu odeio jogo de corrida, mas acho que para primeiro jogo era válido. E um jogo de futebol. O videogame, ao longo do nosso tempo, sempre foi algo que marcou muito marcou muita gente. A gente, quando a gente era criança, a gente era mais sozinho, né? A gente tinha basicamente eu e ele. Irmão gêmeo geralmente tende a ficar mais sozinho, porque basicamente a gente não precisa de outras amizades, né? Então nosso refúgio era basicamente a gente ficar jogando. E assim, a nossa família nunca foi rica, não temos muito do que reclamar, a gente nunca faltou o essencial, que é a comida, os gastos, a gente conseguia ir pra escola de boa. Mas também, eu lembro que ao longo do tempo a gente passou muita vontade com videogame. Eu lembro que quando lançou, teve momentos muito marcantes que quando lançou o PS3 e o Nintendo 3DS. A gente passou muita vontade com jogos e todos os nossos amigos tinham uma condição melhor que a gente e eles conseguiam jogar videogame, né? Eu lembro que um que me marcou muito a gente foi quando lançou o Nintendo 3DS e lançou o Pokémon X. Pra quem não sabe, a gente gosta muito de Pokémon, tem um gamer atrás da gente, né, se você olhar. E eu lembro que quando a gente ia na casa do nosso amigo, a gente via ele jogando Pokémon X e a gente passava, caralho, eu quero muito jogar isso, só que a gente não conseguia. Eu lembro que ele até dava pra gente jogar de vez em quando, a gente conseguia treinar alguns Pokémons aqui e ali, mas era diferente, né? A gente chegava em casa e a gente não podia jogar. Eu Então, acho que só piorava a situação, né? foi algo que a gente passou muita vontade, não só com esse jogo. Eu lembro que a gente passou muita vontade de alguns jogos do PS3 também. A gente nunca conseguiu jogar God of War, por exemplo, só no PS2, mas os God of War que lançaram pro PS3 a gente não conseguia jogar. Então, basicamente, foi algo que a gente passou muita vontade. A gente não chegou a comprar de fato o PS4 também. Então, é uma virada de chave que foi quando a gente virou adulto. Eu acho que aí Deixa eu, começou. Tá, pode deixa eu matar essa só parte. comentar, tipo assim. Para vocês terem uma noção, eu lembro que o nosso maior contato que a gente teve com os jogos de PS3, que eram muitos jogos que a gente queria jogar, mas é claro que a gente não poderia porque tinha que comprar um console, tinha que comprar vários jogos. A gente basicamente via os jogos por gameplay dos YouTubers. Então, o contato que a gente tinha era vendo os outros jogar até nisso. Então, quando lançava nos canais maiores, né, tipo, do BR. Eu lembro, assim, muito claramente, tinha um canal chamado Lux Salamander também, quando lançava no Alanzoc, no BRKR Sedu, a gente via toda a gameplay por esses canais. Eu lembro que Life Strange, Infamous Second Son, enfim, todos esses jogos que era famoso, que o pessoal jogava, a gente nunca tinha jogado, então era uma coisa que a gente passava muita vontade e ficou dentro da gente até a gente virar adulto. Aí eu lembro que um ponto de virada muito importante foi quando a gente começou a trabalhar quando temos 18 anos, né? Cara, o que que acontece com uma pessoa que sempre passou vontade na vida, nunca recebeu todo o dinheiro quando ela começar a receber? Ela basicamente quer compensar por todo o tempo perdido, né?
quando a gente começou a trabalhar, claro que não foi de uma vez, a gente foi comprando ao longo do tempo, porque a gente também não era rico, né? Basicamente tudo que a gente passou vontade quando a gente era criança, a gente começou a comprar. A gente comprou o Nintendo 3DS, compramos todos os Pokémons que a gente tinha vontade de jogar. A gente comprou o Pokémon X, a gente comprou o Pokémon Ultra Sun, a gente comprou o Pokémon Alpha Safira, Omega Ruby. E todos os outros Pokémons anteriores também, que a gente comprou do Nintendo DS, Heart Gold. Eu lembro que o Pokémon Diamond também, a gente tinha muita vontade de jogar. Todos esses Pokémons a gente comprou. Também, claro, foi algo muito importante pra gente, que a gente simplesmente matou toda a vontade que a gente tinha. A gente comprou o PS3 para poder jogar os jogos, a gente comprou o PS4 depois futuramente. Basicamente, a gente matou toda a nossa vontade. Eu lembro que algo muito irresponsável, que ficou muito marcante pra mim, foi quando lançou o Nintendo Switch e lançou o Zelda Breath of the Wild, né? Eu lembro que quando meu amigo trouxe ele pra... Eu lembro que eu tava na farmácia ainda, eu lembro que eu era operador de caixa ainda, eu lembro que eu tava em horário de almoço e chegou um colega pra trabalhar no turno da tarde, né? Cara, eu lembro que ele sacou o Nintendo Switch da bolsa dele e mostrou pra mim o jogo, ele jogando o Breath of the Wild. Eu lembro que ele sacou o Nintendo Switch pra mim e mostrou o jogo pra mim, ele jogando. Cara, ali eu fiquei maluco. Eu fiquei jogando durante mais ou menos uma horinha, o Zelda, né? Eu lembro que não tinha muitos jogos que tinham lançado ainda, tinha lançado basicamente o Zelda e eu acho que o Super Mario e o Pokémon. Cara, eu cheguei em casa e eu tava com aquilo na cabeça. Eu falei, caralho, agora eu trabalho. Eu não preciso mais passar vontade, eu tenho dinheiro pra poder comprar. Eu cheguei com o salário miserável que eu comprei, eu parcelei acho que 6 vezes. E eu fui lá, eu comprei o Nintendo Switch pra jogar um jogo. Cara, isso é algo que eu não faria nem fodendo hoje em dia. Como que você compra um console pra você jogar um jogo? Você gasta lá seus R$ 2.500, só que você ganha tipo 1.500. É, Absurdo, né? e não satisfeito, eu vendo ele fazendo essa compra responsável, eu fui lá e comprei outro. Nem pra jogar no mesmo Nintendo, porque a gente parava na mesma casa. Eu simplesmente comprei outro Nintendo e parcelei em 6 vezes também. Assim, é legal. Legal, eu joguei mais ou menos umas 50 horas de jogo, né? Foi muito bom pra mim. Compensa você gastar 2 vezes o seu salário pra você jogar, sei lá, durante 3 dias bem, depois você largar, porque você já enjoou? Acho que não compensa, né? Eu lembro que teve alguns jogos ali, até do Nintendo Switch, que a gente simplesmente comprou. A gente deve ter ali por volta dos 30 jogos, né? Eu lembro que tem uns 4 jogos específicos que a gente simplesmente jogou por 2, 3 horinhas e nunca mais jogou. Então a gente simplesmente via uma gameplay na internet, alguém comentando e comprava. Então a gente não tinha assim nenhuma responsabilidade financeira em cima de jogo, porque como a nossa criança interior falava mais alto, a gente deixava acontecer. E pra vocês terem noção do tamanho da irresponsabilidade, nesse tempo a gente fazia faculdade e trabalhava ao mesmo tempo. Então, basicamente, a gente não tinha nem tempo pra jogar. A gente tinha um tempo no final de semana e olha lá, porque durante o final de semana a gente também tinha que estudar, né? Então, não faz o menor sentido. Talvez, depende de terminando a faculdade, a gente podia gastar? Podia. Tanto é que quando a gente terminou a faculdade e a gente começou a investir, a gente vendeu a maior parte dos jogos para poder pegar o dinheiro e investir de fato. Que é o que fazia mais sentido no momento, né? Então, hoje em dia, a gente tem planejamento de comprar, sim, os novos consoles que lançou, por exemplo, o Nintendo Switch 2, só que a gente já está fazendo de uma forma um pouco mais responsável. Para mim, a gente tem que tratar isso como se fosse uma criança interior. Como se fosse uma mãe passeando no supermercado, uma criança aponta aquilo e fala, não, você não vai comprar isso. É basicamente a gente falando isso pra gente mesmo. Então, a gente pretende, sim, comprar os consoles, só que a gente vai ver os tempos certos para isso. Claro que nesse meio tempo a gente vai guardando dinheiro e conforme for dando a gente vai comprando. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo ou tem alguma coisa que você não concorda e quer debater, cara, deixa nos comentários o que você acha diferente, o que você acha pra você que vale a pena economizar, o que você acha que não. Pra gente debater, ter uma conversa saudável nos comentários, né? Cara, se você se identifica com a gente, gostou da gente de alguma forma, cara, a gente ainda tá buscando os primeiros 10 inscritos. A gente tá fazendo isso de forma totalmente orgânica, né? Então, cara, ajuda a gente, deixa um like no vídeo, comenta alguma coisa, se inscreve, tudo pra ajudar a gente. Aí o YouTube vai realmente entender que você gostou do nosso vídeo e vai impulsionar pra mais gente.